Olá, sextou! E sextou com produtividade, afinal hoje também é dia de Ouro Fino em Campo aqui na telinha do Terra Viva. E ó, a gente já fecha essa semana com a participação do time de atendimento ao cliente. Questionamento de hoje pode ser o seu também, viu? Oi Ju, oi pessoal que está assistindo Ouro Fino em Campo. Foi um prazer passar a semana inteira com vocês, compartilhando as principais dúvidas que chegam nos nossos canais de atendimento. A última dúvida que eu trouxe para compartilhar com vocês é sobre o Maxican 2%. O cliente relata que ele tem gado de leite e uma das suas vacas está com dificuldade de locomoção e está mancando. Ele quer saber se ele pode fazer a aplicação do Maxican 2%. Então, o nosso Maxican 2% é nosso anti-inflamatório, à base de meloxicam, que pode sim ser utilizado nesses casos. Porém, antes de fazer a utilização, é necessário que o médico veterinário vá até a propriedade examinar esse animal para ver se realmente ele precisa apenas do anti-inflamatório ou se vai ser necessário também entrar com algum antibiótico. Bom, agora a gente fala sobre produção de silagem. Afinal, durante esse processo, existem inúmeras etapas que precisam ser seguidas para um bom volumoso. Então, a gente visitou a Agrindos, aqui no interior de São Paulo, em Descalvado, para mostrar quais são essas etapas. Estamos na Agrindos, em Descalvado, interior de São Paulo, uma das maiores produtoras de leite do país e a pioneira no leite A2A2. Aqui vamos mostrar etapas na produção de silagem que são fundamentais para a qualidade do volumoso. O objetivo é avaliar o tamanho da partícula da silagem durante o processo. Esse processo da avaliação durante o processamento de ensilagem, ele é muito importante para casar certinho com a qualidade operacional das máquinas lá na lavoura, lá na colheita. A produção de forragens numa fazenda de leite é o ponto principal para a gente medir todo o processo de sucesso, porque grande parte da ocupação da terra é exatamente a produção de forragens. Então, às vezes, a gente é um ótimo produtor, mas não é um bom agricultor. Então, se a gente escolher a variedade correta, fizer a fertilização correta, colher a produtividade esperada das silagens, com padrão, com sanidade, então a gente tem que ter as variedades tolerantes, mas tem que ter a digestibilidade alta, e depois a colheita correta com o processamento do grão. Primeiro colhe a amostra logo na chegada do caminhão. Separa-se cerca de 500 gramas dessa amostra e coloca na peneira. A gente avalia principalmente para ver o tamanho do corte, então se a máquina está tendo a faca bem afiada, se a partícula está chegando muito longa aqui ou muito pequena, porque o tamanho da partícula vai interferir diretamente na compactação desse material. E um outro ponto que a gente avalia é o processamento de grãos. Então, se está chegando muito grão inteiro, se o grão já está quebrado, como que ele está chegando aqui no silo. Coloca essas peneiras todas empilhadinhas na sequência correta, então da maior para a menor, então 19, 8, 4 e fundo. A gente vai fazer movimentos aí repetitivos, ciclos, né? Então a gente faz 5 movimentos 8 vezes. Então a gente faz movimentos de rotação de 90 graus e ao final nós vamos ter estratificação desse material que a gente colocou nas diferentes peneiras. Depois da separação, pesa cada peneira para fazer a porcentagem do total da quantidade que foi colocada. E isso vai nos dar uma resposta de como está esse corte, né? De acordo com a quantidade de fibra longa que a gente tem, como que está passando esse milho. Então, essa estratificação no final, a gente pesa e faz uma porcentagem do que a gente colocou no início. Então, é sempre importante colocar um peso conhecido para que no final a gente faça esse cálculo. Com esse procedimento, é feita a colheita adequada da lavoura. E a silagem está pronta para o processo de compactação e vedação. O tamanho da partícula vai interferir diretamente na eficiência de compactação, então se ela está muito longa, se ela está muito pequena, isso vai interferir. Então é importante a gente monitorar a eficiência de compactação, que ela é dada por peso de trator que passa nesse silo por hora. E aí todo esse processo, essa avaliação que a gente fez vai garantir e vai aumentar, a chance de ter um material muito bem feito, muito de boa qualidade após a abertura desse silo. Então a gente tem que fazer o serviço completo, até a compactação, até a vedação do silo, a lona antioxigênio, a lona de proteção mecânica em cima, para que realmente o material esteja preservado e seja
a nossa principal fonte de alimentação para as vacas durante 365 dias por ano. No próximo bloco tem conversa de suinocultura aqui no Ouro Fino em Campo, então fica aí que eu te espero aqui. Uma coisa é certa, para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Ouro Fino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam 2 ativos, promovendo o espectro total de ação, e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo e com a Giovana Pratali, nossa repórter que compartilha um assunto sobre suinocultura. Oi, amigos do Ouro Fino em Campo, sejam bem-vindos ao nosso quadro especial sobre suinocultura. Hoje a gente recebe a médica veterinária Andrea Panzardi para um bate-papo especial sobre infecções urinárias em matrizes. Seja bem-vinda, Andrea. Obrigada, Gi. Bom, a gente sabe que as infecções urinárias, elas estão aí entre as principais doenças, principalmente porque elas desencadeiam também problemas reprodutivos, certo, Andrea? Quais são as principais causas das infecções urinárias? Então, Gi, as infecções urinárias, elas podem acontecer em diversos pontos, né, assim, nas matrizes. Da própria fase, principalmente de terço final de gestação, é uma das principais causas. Por quê? Porque a fêmea, ela começa a ficar muito pesada em função do terceiro, né, trimestre da gestação. E aí, o que acontece? Ela não se levanta muito para ingerir água. E isso é uma causa de que faz com que essas fêmeas acabem ingerindo menos água, por consequência, acaba que elas começam a ter um processo inflamatório, tá? Não que não aconteça em fêmeas mais novas, ou até em fêmeas que não estejam prenhes, mas a tendência maior é na fase final de gestação, no terço final. Perfeito. E, Andrea, por que existe essa relação entre a infecção urinária e as doenças reprodutivas? Tá, porque, na verdade, o trato urinário, na verdade, que a gente chama geniturinário, né, eles estão muito próximos, né, e às vezes, muito provavelmente, uma fêmea que possa ter uma infecção urinária, até no momento de inseminação, principalmente, onde a cérvix dela está aberta, pode ter uma infecção ascendente, né? Ela pode estar com uma vaginite, uma cistite, e aquela urina com bactérias, ela, no momento que você passa, né, a pipeta, ela pode passar ali, né, pelo meato urinário, que a gente chama, né, passando próximo, e carregar bactérias lá para dentro, né? Então, aí a gente pode estender uma infecção urinária para uma infecção geniturinária, né? Uma infecção tanto do útero quanto do trato urinário. Então, é preciso ali uma atenção em todos os processos, né? Principalmente na limpeza e na desinfecção, seja da granja e também ali dos equipamentos que vai utilizar, né? Exatamente. Por isso que a gente fala muito em higiene, principalmente nessa fase de inseminação. Quando a fêmea estiver muito, muito suja, é importante que a gente, pelo menos, considere, né, observar sempre uma fêmea que existe um indicativo bem interessante dentro de granjas, que é a presença de pó de giz, que a gente chama. E esse pó de giz nada mais é do que um conteúdo, né, já esbranquiçado, que fica na parede da vulva, muitas vezes na parte final ali, no momento que ela urina,
os últimos jatos de urina já ficam esses pontinhos esbranquiçados que a gente chama de pó de giz. Uhum. Isso não é uma infecção urinária propriamente dita, mas já é um indicativo de que ela está com uma possível cistite e que isso pode evoluir, né, para uma infecção urinária, se não cuidado, se não fornecer água de uma maneira correta. E muitas vezes a gente precisa ter o cuidado porque em algumas granjas a qualidade da água, a temperatura da água, a vazão da água prejudica muito o consumo dessa fêmea. E um outro ponto que acho que é interessante destacar também é assim, a questão de manejos, né? Existem granjas que alimentam a fêmea uma vez ao dia, né? Então, aquela fêmea costuma levantar uma vez ao dia, né? Principalmente assim, não só por condicionamento, mas sim também se a gente pensar naquelas fêmeas que estão mais pesadas na gestação. Para ela é um sacrifício levantar. Então, às vezes, a gente, nem que não seja para não fornecer o alimento, mas acostumá-las a levantar pelo menos 2 vezes por dia para ela ingerir água, para ela beber água, isso aí também passa a ser muito importante. Perfeito. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico muitas vezes é feito por um tipo de corrimento, né? A gente vê justamente por aquilo que eu falei inicial, você começa a observar a coloração, existe, né, testes, né, como a urinálise, que ela é simples, feita na granja mesmo, em que você tem fitas de urinálise que a gente dosa nitrito, dosa outros componentes, né, da urina, pelo aspecto, pela cor, pelo odor. Você começa a observar isso e, além disso, você tem a avaliação visual, né? Uma fêmea num estágio de infecção leve não vai apresentar prostração, não vai apresentar febre, não vai apresentar corrimento, mas à medida que isso vai evoluindo, a fêmea pode apresentar febre, prostrada, vai deixar de comer, pode começar a aparecer um corrimento. Muitas vezes a fêmea, se está num grau mais avançado, no momento que ela urina, no final da urina é importante você observar, porque às vezes sai pus. Perfeito. Então, assim, são várias variáveis, mas o importante é que você tente ficar, o que a gente fala na suinocultura, você olha a população, mas não deixa de ver o indivíduo, principalmente matrizes. Perfeito. E qual o tratamento indicado para infecção urinária? O interessante que a gente sempre comenta é, se possível, fazer coleta de material, fazer monitorias periódicas, né, dentro da granja, com esse trabalho que a gente faz com urinálise, né, em que a gente coleta uma gama de fêmeas uma única vez, avalia essas fêmeas que têm nitrito, presença de nitrito, né, ou presença de sangue, enfim, outros depósitos. A gente envia esse material para o laboratório, né, pode ser feito assim ou identificado só na granja. Aquelas fêmeas que você já visualmente nota que ela está com processo infeccioso, já aplica, né, o antimicrobiano, que é o que a gente indica muito, é o resolutor, né, que a gente foca naquilo que eu comentei anteriormente, no indivíduo, né, a gente tenta pegar ela no estágio inicial, e isso é muito tratado individualmente, para que a gente não use de maneira não criteriosa os antimicrobianos, a gente utilize e consiga pegar no indivíduo para que ela consiga evoluir para a redução desse quadro urinário. Ótimo, Andréa, muito obrigada pelas informações. E amigos suinocultor, amigas suinocultora, quer saber mais sobre o Resolutor? Acesse ourofinosaudeanimal.com. Andréa, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Gi, fico à disposição. Essa edição termina aqui, obrigada pela sua companhia. Amanhã tem edição especial do Ouro Fino em Campo, às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E essa edição está mais do que especial, afinal a gente está comemorando 1 ano de Ouro Fino em Campo aqui na telinha do Terra Viva. Passou rápido, né? Pois é, e amanhã a gente fala sobre inseminação artificial em tempo fixo. Você vai conhecer um protocolo que é exclusivo da Ouro Fino Saúde Animal. Até amanhã, tchau!